Cara, eu para me desenvolver meu método, eu pesquisei um cara, né, chamado Lester Leverson. Ele morreu, acho que em 94, algo assim. Ele, em 1952, ele estava com um problema de coração, suas veias entupidas. Naquela época não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. E ele estava numa dificuldade muito grande, com várias úlceras, né, com vários problemas, meio com a depressão, né, que naquela época chamava melancolia, eles chamavam muito com esse nome. E ele estava num estado final. E o médico falou para ele morrer em casa. Falou: Olha, Lester, nós fizemos o que a gente conseguia fazer e mandou ele morrer em casa. Naquele momento ele falou assim: Não, vou morrer de forma natural. Ele, ele arrumou alguns medicamentos para ajudar, né? E porque ele já tomava aquele medicamento por causa das suas úlceras e para acelerar o processo. Mas antes disso, ele sentou no sofá dele e ele parou antes de fazer o fim. Ele parou e perguntou assim para ele mesmo: Eu já fui feliz? E quando ele fez essa pergunta, né, ele disse que uma resposta saiu de dentro do âmago dele. Como se fosse a pureza do ser dele, porque como ele, para ele já não tinha mais saída e a condição que ele tinha era só o fim, era a morte ali, aquela condição saiu de dentro do ser dele e falou, mostrou para ele os momentos que ele foi feliz, os momentos que ele foi feliz. E quando ele descobriu, não eram os momentos que ele recebia amor. Ele foi muito amado, mas não eram os momentos que ele recebia amor, mas sim um momento que ele amava. E ele viu que já era o fim dele ali mesmo. Ele começou a olhar para aquelas situações mais difíceis que ele tinha e começou a mandar amor para cada situação que passou na vida dele, para que ele podia viver uma vida mais um fim mais em paz ali, ele podia, né, ele podia se resolver com todas aquelas memórias que ele tinha. Quando ele começou a levar amor para essas memórias, e dentro de 3 meses ele se curou. Esse cara ele criou um método, né, que é um método chamado Kiss Sedona, né, que na cidade de Sedona, nos Estados Unidos. E esse método é um método que ajudou milhares de pessoas a achar a sua iluminação. Porém, eu utilizei esse método como uma das bases principais para mim desenvolver o IDFT, tá? Mas o que eu quero dizer? Que o ser humano está mais preocupado com a sua situação, com as coisas da vida, do que mandar amor para a situação, para as situações que ele já passou no passado. Ele está mais preocupado com o futuro, com o que ele quer ter, mais do que ele se tratar com as cagadas que ele já fez no passado. Ele quer esquecer, mas não tem como, porque os sentimentos que ele tem nesse momento atual é referente às cagadas que foi feita no passado e ele começa a ter escolhas na vida dele agora referente a essas memórias passadas. Temos que tratar, levar amor para todas elas. Temos que tratar. Temos que limpar, temos que deixá-las ir. Temos que soltá-las.